concurso da Câmara Municipal de Maceió. Foi divulgado o resultado no diário aí do município. Você acessa também pelo site da Prefeitura de Maceió. Só que tem um detalhe, o site caiu e o Diego acha que é por conta do volume de pessoas que nesse momento buscam aí saber se foram aprovadas ou não nesse concurso. Parabéns a você que prestou esse certame, tá bom? Falar com o Diego aqui sobre um assunto que uma parte dos nossos ouvintes vai saber muito claramente do que a gente tá falando e outras vai ficar viajando na maionese. A Thaís é uma desses, vai ficar dando a entender que é jovenzinha e que não acompanhou isso. Mas a gente tá falando dos 30 anos do Plano Real, tá certo? Isso mesmo, 30 anos do Plano Real. Em 1994, R$1 equivale a mais de R$8 hoje. Olha que coisa. Diego já fez aqui esse cálculo, né? A gente que viveu justamente o período da hiperinflação, não tinha muita noção do que era tentar juntar dinheiro para fazer algum investimento. Porque a prioridade eram as necessidades básicas e até os produtos básicos eram muito caros, né? Principalmente os alimentos. E aí a gente viveu vários planos, né? Teve desde aí o Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, aí veio o intermediário que foi a URV, teve também a apropriação da poupança. Olha, foram tantas tentativas para tentar enfrentar a hiperinflação, mas só o Plano Real que ficou estável. Diego Farias, para você que naturalmente no seu período de formação teve que estudar também o Plano Real, qual foi o sucesso aí que fez o Plano Real garantir tanta estabilidade para a moeda brasileira? Muito bom dia. Bom dia, Diego. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Thaís. Bom dia, Max. Bom dia, os nossos teleouvintes, né? É um prazer enorme estar aqui falando dessa moeda que botou o Brasil no rumo certo, né? Ontem completou 30 anos o Plano Real e, como você bem falou, o que foi o Plano Real? O Plano Real veio estancar essa inflação. Era uma hiperinflação que estava acontecendo e o Plano Real surgiu como está acontecendo agora na Argentina. Como? Num tripé. Redução dos gastos governamentais, ou seja, o Estado não precisa estar gastando tanto, você consegue ter o famoso superávit quem está com déficit e com isso você consegue controlar a inflação, assim como o câmbio, né? O câmbio teve reserva cambial e para fazer isso teve que aumentar a taxa de juros enormemente, chegou a quase 25% a taxa de juros ano. Então foi a solução na época, junto com o aumento de impostos, que a gente tem que botar isso na mesa, que conseguiu o Plano Real estabilizar a economia. E a gente vê, assim quando surgiu em 94, a gente tem uma paridade que era R$1 é igual a $1. Mas já chegou, Marcos, o real valer 80 centavos do dólar. Ou seja, o real ser mais valorizado do que o dólar. Só que isso não dá para sustentar. É igual o Bahia lá no G4 do Brasileirão, ali é só o comecinho. Daqui a pouco não tem como manter. A mesma coisa o Brasil, o real não tinha como manter. E isso foi um grande avanço, porque uma inflação corrói a economia como um todo. Até a gente estuda na economia, Max, o nazismo só chegou ao poder por causa da inflação. Ou seja, a inflação ela destrói qualquer economia, qualquer democracia. Então, controlar a inflação foi o grande desafio do Plano Real e está aí, né, consolidado. Muita gente fala, a inflação aumentou. Você faz essas comparações. Olha, você comprava um frango a R$1. Né? Você tem esses memes. Hoje não dá para comprar um frango R$1, mas o seu salário mínimo, que era 94 era 80 e poucos reais, mas em 95 era 100, para os nossos teleouvintes entenderem. Com R$100, ou seja, era 1% do seu salário. Então você tem que fazer o quanto é o seu poder de compra que você pode adquirir. Então hoje o poder de compra aumentou muito. Possibilita o planejamento, né? Que não era uma coisa muito fácil naquele período, porque para quem já tinha plano de saúde, tinha que pagar plano de saúde. A comida, né, a alimentação, que é item básico, não pode. Então era muito raro fazer a compra do mês. Quando podia, você fazia. Mas aí, a cada 15 dias, nos supermercados, realmente era algo assim, fora da realidade. E adquirir bens duráveis, né, de longa duração, muito mais complicado, porque só os ricos conseguiam comprar casa, ter telefone. Eu me lembro que ter um telefone de linha era uma coisa assim impressionante. A gente usava o da minha madrinha, Dona Valda, que morava ao lado, depois ela vendeu esse telefone para minha mãe quando a economia melhorou um pouquinho, mas ter telefone de linha era coisa de rico, né, Diego? De linha era rico. É o pós-pago, né? Você falou bem, os supermercados é o melhor retrato da inflação. Você tinha que pegar seu salário e ir correndo
para fazer suas compras. Porque no outro dia já estava com os preços diferentes, já estava com aquela marcação, existia uma pistola. Então a gente não lembra não, mas era uma pistolazinha que você botava os preços em cima dos preços. Eu gostaria de não lembrar, mas eu lembro. Mas era uma correria dali, você não poderia fazer estoques, né? Porque perecíveis, porque podia perder, era complicadíssimo, não tinha planejamento, não tinha nada. A inflação aleja uma economia. O Fernando Henrique, na época que foi o ministro da Fazenda, por causa disso, virou até presidente, ele falava que tinha 3 problemas no Brasil. O primeiro é a inflação, o segundo é a inflação e o terceiro é a inflação. Resolvido isso, o país começou a entrar nos trilhos corretos e hoje é a 8ª maior economia do mundo, né? Apesar de ser um país ainda subdesenvolvido. Mas foi o Plano Real que conseguiu fazer isso, Marcos. Você falou bem, eu tenho sempre o máximo possível. A inflação, muita gente reclama da inflação, mas a deflação também é ruim. É igual pressão alta, pressão baixa. Você quer pressão alta ou pressão baixa? Você não quer nenhum, você quer estar no meio. Por que eu falo de deflação é ruim? No Japão tem deflação. Aí imagina, Thaís, que você vende maquiagem. Aí uma pessoa que vai comprar sua maquiagem, não, vou esperar, o próximo mês vai estar mais barato. Aí no próximo mês também você fica mais barato. Ou seja, o comércio não vende. Ou seja, porque você fica naquela memória deflacionária que no próximo mês vai ficar mais barato. E com isso estagna o comércio. O comércio não é o nosso que tá. Gira, não né? gira. E só falar nisso, a gente tem uma cultura de fazer a feira uma vez no mês. Você falou interessante, né? Por causa disso, por causa da inflação. Nenhum país no mundo se faz feira de um mês. A gente tem uma cultura de fazer, pegou o salário, vou fazer a feira. Você pode ver de supermercado, quando o Estado está pagando, a Prefeitura está pagando, né? Os comecinhos do mês é cheio, porque é cultural. O certo é você fazer uma feira toda semana, né? Mas fila, meu amigo. É fila, mas por causa dessa cultura, né? Essa cultura nossa de pegar o salário e fazer feira, né? Da memória inflacionária que nós tivemos. A gente não pode negar aqui a importância do Plano Real e a consolidação da moeda, mas é importante dizer do quanto hoje vale o real e do quanto valia em 94. Imagina, R$1,94 hoje equivale a mais de 8. E se você colocar isso, se a gente for levar isso para R$50, são 404 reais. Seria uma cédula de 50, hoje vale R$400. Exatamente. É muito dinheiro. Né? Muito dinheiro. Isso aí, Thaís, é bem interessante que a população e também essas redes sociais usam da ilusão monetária. O que é ilusão monetária? Você vai olhar até um meme, né? O Marcel Fest, né? R$25, olha como era barato. Eu digo, poxa, mas o salário mínimo era R$80. Era 25% do salário mínimo. Hoje você pegar 25% do salário mínimo para comprar uma badana é caríssimo. Então tem que fazer o poder de compra, né? Televisão, o melhor exemplo. Geladeira, só tinha geladeira, a gente tinha aquela geladeira vermelha que dava choque, né? Hoje você está com maior facilidade, né? Então, você tem que entender isso, é o seu poder de compra. A inflação ilude muita gente. Você imagina o seu salário hoje. Você pensa que o Marcos, por exemplo, está ganhando R$20 mil aqui, está feliz, né? Ou seja, se tiver inflação, o poder de compra dele vai diminuir. Ele vai estar com a ilusão, estou ganhando R$20 mil. Só que esses R$20 mil daqui a 3, 4 anos pode ser nada. Então é isso que está acontecendo na Argentina. Quem é os novinhos que não estão lembrados, só olhar para a Argentina o que está acontecendo, né? E estão tentando lá resolver essa questão da inflação. A gente tem uma inflação, mas é pequena. É inflação saudável, até posso dizer. É como eu disse, a pressão. Ela não pode nem ser alta, nem ser baixa. Tem que ter... o nosso crescimento tem que ser maior do que a inflação. A possibilidade do crédito, né? Você vai hoje numa loja, num magazine, e você vê lá alguém de classe média alta comprando um equipamento, talvez ele reduza as parcelas ou compre à vista, mas de repente o funcionário daquela mesma pessoa está na mesma loja fazendo a compra e programando com aquele salário, porque ele consegue prever, né? O mercado consegue prever o crédito, os juros embutidos que dá para você adquirir também aquele bem. É muito comum isso no período da Copa, quando eles fazem as campanhas para os novos aparelhos de TV, né? Então a procura é muito grande. Um detalhe importante também que a gente tinha era um certo estresse do mercado financeiro, que tinha uma moeda, um processo terrível chamado overnight. E aí muito funcionário público acabou perdendo o emprego, Thaís, e funcionários de bancos também, porque eles pegavam os centavos das contas dos clientes na sexta-feira e de centavo em centavo isso dava muita grana. E aí eles criavam uma conta paralela, aplicavam no over, rendia da sexta até a segunda-feira quando ia reabrir e reabria com a diferença eles ganhavam. Então teve muito processo no Brasil para demissão de pessoas por conta do chamado overnight. Isso acabou também, né, Diego? O overnight ainda existe hoje. O overnight existe, eu ganhei muito dinheiro, quando eu era bancário, ganhei muito dinheiro no overnight, né?
A sobra, como você falou, é o dinheiro que está no banco, e um banco vai estar com crédito e outro com débito. E a gente faz essa troca e ganha uma taxazinha. Só que essa taxazinha em 94 era 10%, 15%, 20%. Em um dia, no final de semana. Então você é como se fosse casa de apostas, né? Hoje, né? Que você fica apostando ali, gente ganhava, tem gente que perdia. Mas o overnight hoje é um mecanismo que os bancos têm para fazer a troca entre eles, né? Hoje eu passei com mais crédito, amanhã você fiquei com mais débito. É normal. E, doutor Marcos, nessa época tinha o RV. Acho que você lembra a tabelinha que você tem que fazer a conversão. Então, o RV foi interessante, porque não foi um choque. Instalando a moeda, né? Acho que o real é a moeda que tem maior, né? Posso dizer, a mais antiga nossa moeda real. Mas por quê? A população aderiu, usou também o governo, que eu não estou vendo faltando isso, Fernando Henrique, ele foi para todas as rádios, foi até no Silvio Santos, mostrar o que era o real, a população começou a entender. Naquela época, ou seja, eles se preocuparam o quê? Em educar a população. Ó. Isso aqui é a moeda, vamos ter isso. E também teve a Copa do Mundo, que ajudou bastante, né? O Sempre Brasil, tem a Copa. o Brasil conseguiu aí em 94, né, depois de muitos anos, né, ser campeão. E nisso, movimento, até a ditadura militar só permaneceu por causa da Copa do Mundo. É o otimismo, né? O sentimento de otimismo também faz isso aí. Gente, essa história não se esgota aqui, tá? A gente falou de 30 anos em poucos minutos. Caso o Diego queira fazer um recorte a mais na sua próxima visita, fique à vontade. Na internet existem vários podcasts que estão resgatando o que foi o Plano Real, com os economistas que atuaram nos bastidores e ajudaram a formular essa ideia. É claro que os louros da vitória ficaram para o ex-presidente Fernando Henrique, que foi ministro, eleito e reeleito por conta disso. Mas existia uma equipe de economistas da PUC, lá de São Paulo, que fizeram as pesquisas, né, para tentar colocar justamente o Plano Real em prática, né? E a URV como tabela ali fazendo uma equivalência até a solidificação da moeda. Diego Farias, economista, professor, servidor público, obrigado pela sua presença aqui. Quando ele falou do meu salário, 20 mil, era só uma hipótese, tá, pessoal? Trabalhamos para isso. Um abraço, Diego. Bom dia para você. Valeu, Diego. Bom dia. Até mais, pessoal. 7h39, gente, deixa eu trazer uma mensagem aqui para vocês. Atenção, educador.